ficarmos todos sentados? Seria agradável, não seria? Pois, mas para nós não adormecermos, vamos todos levantar e cantar com alegria o hino-tema, o hino número de 137, Anunciai pelas Montanhas. Vamos lá. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Minha alma com Cristo jamais desanimou, porque Ele ajuda e a senda me mostrou. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Meu mestre divino, conduz-me pela mão, de pão sacia a alma e escuta a oração. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. E nós que o amamos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar. Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar. Vamos orar. Querido Pai do céu, te quero agradecer tudo o que fizeste por nós durante estes dias. Obrigado, Senhor bom Deus, pelas mensagens que tu nos enviaste, querido Deus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho e pela presença do teu Santo Espírito nestes dias. Te quero pedir uma bênção especial para o resto desta noite, querido Deus. Prepara os nossos corações para ouvirem a tua mensagem. Derrama o teu Santo Espírito sobre os pregadores. Mas antes de sair daqui, querido Deus, quero pedir-te uma bênção muito especial para todos estes jovens que aqui se encontram, querido Deus. Que a sua vida não possa continuar a ser a mesma, Senhor meu bom Deus. Transforma-os pelo teu amor e cuida deles com o teu infinito amor. É o que eu te peço, suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Damos as boas noites a todos.
Conforme tinha sido acordado e falado, vamos ter aqui alguns breves momentos de conversa no sofá, hoje com o pastor Dilson Bezerra, para colocar algumas das muitas questões que recebemos. Como sabem, não era possível fazermos todas estas questões, tivemos que selecionar e vamos tentar aqui, apelando ao poder de síntese do pastor para da melhor forma responder, vamos tentar responder a 3 questões. Sendo que a primeira questão é a seguinte: tenho um relacionamento sério e abençoado por Deus há alguns anos. Como posso compreender qual é a sua vontade quanto a darmos ou não o passo para o casamento? Olha, eu acredito que o casamento, sem dúvida nenhuma, é um passo muito sério que nós damos na vida. E, pelo que eu pude entender da pergunta, a pessoa já vem tendo um relacionamento há algum tempo com essa pessoa. E o relacionamento ele tem vários níveis de desenvolvimento. E em cada nível nós vamos sentindo se há um bom entendimento entre o relacionamento, se há um bom crescimento no relacionamento do casal com as famílias um dos outros. Com o passar do tempo, visivelmente, a gente vai poder enxergar se aquele relacionamento está maduro para dar o passo para o casamento ou não. Eu não acredito que Deus vai precisar mostrar um sinal, agora é a hora. Não, Deus, existe passos nas Escrituras Sagradas mostrando como esse relacionamento deve ser construído através da oração, da comunhão, a chegar a um ponto de que a pessoa possa ter consciência que ele está maduro para entrar numa relação de um matrimônio. Eu aconselho de que esses relacionamentos, eles não demorem muito tempo. A experiência tem mostrado para nós que aqueles relacionamentos que levam 3, 4, mais de 3 anos, 4, 5 anos para poder casar, os casais terminam tendo relacionamentos íntimos, carícias íntimas antes do casamento. E isso é perigoso. Eu acredito que depois de uns 2, 3 anos de relacionamento, já existe uma maturidade de ambas as partes de saber se aquela realmente é a pessoa que Deus quer para ela, se aquela pessoa ela realmente atende os padrões que Deus requer, e dentro de um relacionamento saudável, maduro, equilibrado, eles estarão assim prontos para tomar uma decisão a respeito de que essa seria a hora certa para casar. Eu noto que algumas vezes os jovens começam a namorar e noivar, e às vezes eles estão, vamos dizer, com 19, 20 anos, mas eles não têm condição de casar, e às vezes vão ficando 3, 4, 5, 6 anos namorando. E nós precisamos tomar cuidado, isso é realmente muito perigoso, porque à medida que o relacionamento cresce, eles vão ficando mais íntimos do outro, mais íntimo, e isso pode trazer alguns riscos. Na experiência que a gente tem vivido todos esses anos de ministério, eu posso com certeza dizer a vocês que esses relacionamentos longos, eles têm uma tendência a terminar em situações que Deus não aprova. Mas é evidente que há exceções e há outros fatores que contribuem, mas se o casal tem sido fiel a Deus e desenvolve um bom relacionamento espiritual, eu não tenho dúvida que depois de 3, 4 anos existe uma maturidade e condições para que eles possam casar. Mas eu, ao mesmo tempo, dou um conselho, que se você está num relacionamento de 3 a 4 anos com uma pessoa e vocês estão à beira do perigo, né, de realmente cruzar a fronteira, é melhor casar e morar na casa de papai e mamãe do que pecar. Então, eu sei que na nossa cultura isso é meio complicado, né? Mas é melhor fazer isso, é melhor dar o passo e continuar fiel a Deus, porque mais tarde bênçãos virão por causa dessa fidelidade. Muito obrigada e esperamos que a resposta venha a ser uma ajuda e um contributo para quem colocou esta questão e que Deus continue a abençoar o vosso relacionamento. Segunda pergunta: como pregar sobre a segunda volta de Jesus sem parecer louco a dizer que o mundo vai acabar? Bem, não é muito fácil a gente pregar sobre a volta de Jesus em uma sociedade tão secularista como a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Mas, muitas vezes, nós estamos assim num afã tão grande de ser missionário, de pregar a mensagem, de batizar pessoas, de trazer pessoas para o tanque batismal,
que às vezes a gente termina comprometendo a maneira como a gente prega a mensagem. Eu entendo que nós estamos vivendo alguns dias difíceis, especialmente em algumas áreas do mundo, como por exemplo aqui na Europa realmente o secularismo impera muito forte, mas eu também acho que nunca houve uma época onde estivesse tão propício para pregar o evangelho como hoje. Porque se nós olharmos, por exemplo, a quantidade de catástrofes naturais que estão acontecendo no mundo hoje, se a gente olhar as estatísticas que estão aí à disposição, mostrando que direção o mundo está indo, né? Se nós vermos a quantidade de pessoas que estão com seus relacionamentos conturbados, existe realmente um mundo pelo avesso por aí, não é? Então, esse é um momento bom, porque as pessoas estão vulneráveis. São pessoas que estão vivendo nesse mundo, que elas estão sofrendo nesse mundo, elas estão com o coração aberto para ouvir. Agora, nós não podemos pregar o evangelho com essa paranoia de que o fim do mundo está chegando e o fim do mundo vai acabar. Não, eu não acredito que essa direção é uma direção saudável. Mas eu também sei que, por exemplo, as pessoas, quando elas perdem a saúde ou elas ficam doentes, elas ficam extremamente vulneráveis. E a vida é um dom de Deus. Então, se a gente pregar sobre a segunda vinda de Jesus, tentando mostrar os fatos presentes, e a gente tentar comparar com alguns anos atrás, não é? Terremotos e outras coisas mais que têm acontecido, nós vamos perceber que existe um aumento de criminalidade, existe um aumento da corrupção, existe um aumento de terremotos, existe um aumento de cheias, existe um aumento de vários segmentos da natureza, e todos esses aumentos indicam que nós estamos marchando para um grande final. Então, se a gente tiver um pouquinho de tempo para pesquisar, e ao pregar a gente mostrar uma comparação de como o mundo operava no passado e as coisas que estão acontecendo hoje, eu acredito que há alguma porta aberta para que as pessoas possam ouvir a mensagem com equilíbrio e com balanço, sem essa loucura ou esse terrorismo, né? De que o fim está chegando, você precisa se entregar. Então, eu não acredito nesse sistema do medo, né? Mesma coisa dentro da igreja, se preparar para a volta de Jesus, dizendo do medo, olha, o Papa fez isso, agora a lei dominical existe, aterrorizando as pessoas. E não acredito nesse tipo de evangelho. Eu acredito que nós temos que pregar com amor, com carinho, mostrando a realidade, sem aterrorizar as pessoas, e com certeza o Espírito de Deus irá diante de nós, abrindo portas, e a melhor, um fator chave para a conversão das pessoas é a oração. Se você escolher um amigo seu, você começar a orar por ele, você não pregou nada para ele, ore 6 meses antes de dizer a primeira palavra para ele, mas ore diariamente por ele. Você vai ver a oração quebrar as cadeias do secularismo, e você vai ver o Espírito de Deus à frente de você, tocando o coração daquela pessoa, preparando ela durante 6, 7 meses que você está orando diariamente por ela, para chegar ao momento chave, quando você disser a palavra, vai haver uma resposta positiva. Mas é preciso realmente desenvolver uma relação de comunhão com Deus pelaquela pessoa. Eu acredito que nunca houve uma época melhor para a gente pregar sobre a segunda vinda de Jesus do que esse momento que estamos vivendo. Mas eu também não acredito nesse fanatismo e nessa loucura de pregar o evangelho, aterrorizando as pessoas, dizendo que o fim está acabando e tentando levá-las a tomar uma decisão. Portanto, basicamente, vamos pregar a segunda volta de Jesus sem medos. Por fim, a terceira pergunta que selecionámos para o pastor Dilson Bezerra é: como explicar da melhor forma porque não usamos brincos ou acessórios? Olha, eu acredito que hoje dentro da nossa igreja existe uma grande polêmica sobre esse assunto. Porque se você for em algumas igrejas em algumas regiões do mundo, como Estados Unidos e outros lugares, e aqui na Europa também, em algumas igrejas e mesmo no Brasil, há muitas igrejas que têm uma tendência bem mais liberais, permitem os membros, as irmãs virem com suas joias e tudo, e isso está se tornando assim uma coisa até certo ponto normal. Desde que eu sou pequeno dentro da igreja, sempre houve esse debate: o cristão pode usar joias, pode não usar joias, na Bíblia usava joias, etc. Bem, um dia eu estava tendo esse problema com as minhas filhas, então eu tinha e tenho ainda, né? Tem uma que é mais rebelde, com essa aí a gente tem que... Mas eu tinha com as 3, porque são mulheres. Então eu decidi fazer uma pesquisa na Bíblia. E aí eu preparei... Eu não sabia, até eu tinha dúvida mesmo, que era que a Bíblia dizia, né?
E será que pode usar joias? Não pode usar joias? Mas então, quando eu busquei esse estudo bíblico, eu realmente comecei a observar que Deus estava querendo dizer alguma coisa a respeito disso. É verdade que existe algumas culturas, como por exemplo a cultura árabe, né, que as joias elas têm um contexto um pouco diferente do Ocidente. Mas normalmente, olhando dentro da cultura ocidental, é claro que as pessoas elas gostam de usar joias, de sentir-se bem usando as joias. Mas o problema é o que a Bíblia realmente diz, o que o assim diz o Senhor diz. Não é o que a gente quer, é o que a gente gosta. Então, pesquisando, eu encontrei realmente na Bíblia fundamento suficiente bíblico, não é no Espírito de Profecia, onde a Bíblia mostra claramente que a gente deve usar. Depois que o povo de Deus passou do Monte Sinai, Deus mandou tirar as joias. E há vários textos no Velho Testamento mostrando que Deus quer que tire as joias. No Novo Testamento também há textos mostrando que a gente tire as joias. Quando eu preparei esse estudo bíblico, e eu dei para minha filha. E aí, realmente elas perceberam o que a Bíblia diz, né? É o assim diz o Senhor. Se Deus está dizendo, então, você pode usar, não tem problema. Eu fui pastor de uma igreja que tinha várias irmãs usando joias, mas eu nunca fui lá na frente pregar contra isso, né? Eu fui na casa de cada uma delas e a gente começou, oramos, estudamos a Bíblia e começamos a conversar e quase todas elas tiraram as joias. Eu me lembro só de uma que não quis tirar e eu disse a ela, eu respeito a irmã que não quer tirar, não tem problema. E não foi, não realmente respeitamos, né? Mas o assim diz o Senhor é que impera. E uma das coisas mais fortes na Bíblia para mim, de que não se deve usar joias, é em Apocalipse, quando você vê no capítulo 12, tem a mulher de Deus. Ela vem só com coisas naturais, no capítulo 12. E ela representa a mulher, que é a igreja, né? É tudo só estrelas, é a lua, é o sol. Então a mulher de Deus, no capítulo 12 de Apocalipse, ela vem coberta tudo de coisas naturais. E aí você vai para o capítulo 17, você encontra a mulher de Babilônia vindo. E ela vem cheia de joias, de ouros, de atavios. E eu, quando olho 12 e 17, eu pergunto para as irmãs das igrejas, você é a mulher do capítulo 12, você é a mulher do capítulo 17? E aí ela decide se deve usar ou não. Agradecemos ao pastor Dilson a sua disponibilidade e este tempo que passou aqui connosco. E certamente, se alguém mais precisar de algum esclarecimento, acredito que o pastor Dilson estará disponível para gastar um bocadinho mais do seu tempo ajudando também nestas dúvidas. Temos ainda mais um momento de conversas de sofá amanhã. Por isso, aproveitem, sabem que tem quer o site, quer a caixa ainda disponível, coloquem as vossas questões e iremos selecionar algumas delas para serem debatidas aqui amanhã. Muito obrigada. Jesus bendito, filho de Davi, vê meu desespero, tem compaixão de mim.
eis que me ajoelho para me levar até ao teu encontro para suplicar que lances teu olhar e estendas tua mão, que me des paciência e também a tua visão para suportar a incerteza do que ainda virá, para crer que és Senhor, o dono do amanhã. Oh meu Jesus, atenta ao meu clamar. Estou cansado, cansado de esperar. Oh meu Jesus, atenta a esta minha oração. Mesmo que respondas não, confio que tens a solução. Jesus bendito, filho de Davi, em tempo de angústia recorro só a ti. A razão só tu sabes e melhor que ninguém, melhor do que eu mesmo, só tu me sustens E lanças teu olhar, estendes tua mão e dás-me paciência e também a tua visão para suportar a incerteza do que ainda virá, para crer que és Senhor, o dono do amanhã. Oh meu Jesus, atenta ao meu clamar. Estou cansado, cansado de chorar. Oh meu Jesus, atenta a esta minha oração. Mesmo que respondas não, confio, só confio em ti. Oh meu Jesus, atenta ao meu clamar. Estou cansado, cansado de esperar. Oh meu Jesus, atenta a esta minha oração. Mesmo que respondas não, confio que tens a solução. Confio que tens a solução.
Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos querem ver o Senhor, o Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos celestiais. E tenho a certeza de que há corações aqui, neste lugar e a assistir pela internet, que também querem ver esse mesmo Rei, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quero pedir-te, querido Pai, que em nome de Jesus possas tocar os meus lábios e o meu coração, os lábios e os corações daqueles que vão ouvir a Tua palavra neste momento, como a brasa viva do Teu altar, que pelo sangue de Cristo possas ser glorificado e que possas lançar sementes no nosso coração que brotarão e darão fruto para a vida eterna. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu estou muito feliz. Os jovens que estiveram aqui a cantar agora, não só cantaram muito bem para a glória de Deus, mas eu batizei alguns deles. E ver jovens que eu batizei, e muitos deles estão aqui na convenção, Deus abençoou-me em todas as igrejas em que eu trabalhei em Portugal, mas as últimas igrejas que trabalhei foi Canelas, Avintes e Pedroso, e estão jovens aqui dessas igrejas. Eles agora têm um pastor espetacular, portanto eles estão muito bem servidos, se calhar já nem se lembram de mim, mas eu lembro-me deles, tenho muito carinho por eles, oro por eles, e Deus abençoou-me porque agora fui para uma igreja do outro lado do mundo, onde também há jovens espetaculares. Louvo a Deus por eles. E ao preparar esta mensagem, lembrei-me de duas destas jovens. São filhas de um ancião que é um grande amigo meu, um ancião da minha igreja, a Igreja Hispânica Adventista do Sétimo Dia de Fresno. E aquele ancião e a sua esposa educaram estas filhas de uma maneira extraordinária. Tenho feito uma amizade muito grande com a família e há uns meses atrás, há algumas semanas atrás, uma dessas jovens veio ter comigo e disse assim: pastor, sabe que eu estou a estudar enfermagem, ok? Não é teologia como o pastor estudou, é enfermagem. Eu não estou a estudar o que o pastor estudou e eu tenho algumas dúvidas, algumas questões, porque eu tenho uma aula de religião e é numa faculdade adventista e o professor de religião disse-nos que os adventistas do sétimo dia não têm base nenhuma para acreditar no juízo investigativo. Eu disse: estás a estudar numa universidade adventista? Sim. E antes de vocês pensarem que a igreja está toda corrompida e está tudo mal e as universidades estão todas mal, posso-vos dizer que ali naquela universidade há pessoas muito consagradas a Deus e que sabem aquilo em que acreditam, ok? Mas há outras pessoas, até às vezes há colegas meus, que têm umas visões um bocado estranhas e que eu pergunto-me, será que eles sabem o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o que é que são as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Mas é fácil olhar para os outros. Hoje eu quero te perguntar a ti, jovem, que estás aqui nesta convenção e aqueles que estão lá em casa, tu conheces as doutrinas da tua igreja? Conheces a mensagem da Igreja Adventista? Conheces a missão da Igreja Adventista? Sabes porque é que Deus chamou a Igreja Adventista do Sétimo Dia à existência? Sabes porque é que tu és um Adventista do Sétimo Dia? Durante muitos anos eu fui à igreja, porque os meus pais me levavam à igreja, orava porque os meus pais me diziam para orar, lia a Bíblia porque tinha de estudar a lição da escola sabatina, porque perguntavam-me se eu tinha estudado, e depois, claro, vocês sabem, quem faz isso dura pouco tempo, não é? Depois deixei de ler a Bíblia e deixei de orar muito, orava assim de vez em quando à refeição e manhã e à noite fazia aquelas orações que nós fazemos para despachar, não é? O meu filho, eu digo: Lucas, já fizeste a oração? Ele tem 8 anos. Lucas, já fizeste a oração? Esqueci-me! Já estou! Eu, isso aqui é rápido. Espetáculo. Eu fazia essas orações, mas quando nós temos 8 anos, a coisa resulta. Quando temos 16, 17, 18, já não resulta tanto, não é?
E durante muito tempo eu vivia sem saber porque é que era adventista do sétimo dia, deixei de ser adventista, deixei de ser cristão. Podia ir à igreja, na igreja eu parecia um adventista do sétimo dia, eu parecia um cristão, não é? Depois comecei a deixar de parecer um cristão, só vestia preto, andava com o cabelo pelos ombros, com botas de biqueira de aço, e ouvia aquelas músicas que os cristãos não ouvem, e àqueles sítios que os cristãos verdadeiros não vão. Eu não sabia o que era a Igreja Adventista do sétimo dia, eu não era um cristão adventista do sétimo dia, apesar de ir à igreja ao sábado de manhã, ao sábado à noite depois ia a outros sítios, não é? E há muitos jovens a viver assim, infelizmente. Não sabem bem porque é que estão aqui, não sabem o que é aquilo em que acreditam. E eu acredito que Deus tem um plano para vocês, assim como Deus tinha um plano para mim. Hoje vamos falar acerca da missão do avesso. Vamos falar acerca da missão da Igreja Adventista do sétimo dia. Claro que não podemos só em alguns minutos falar sobre tudo aquilo que é a missão da Igreja Adventista do sétimo dia, mas vocês já devem ter ouvido falar que houve um homem escolhido por Deus, e convido-vos a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Houve um homem escolhido por Deus que deveria preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Vocês lembram-se de quem é esse homem, certo? Não. Ok. Estão acordados? Estão aí? Sim? Vocês têm as vossas Bíblias? Ok. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 1. E vamos ler acerca deste homem que Deus escolheu para ser um mensageiro de Deus, para ser alguém que Deus ia usar para preparar a primeira vinda de Jesus. E nós costumamos dizer que este era o segundo Elias, porque vinha chamar o povo, vinha proclamar, vinha ser usado por Deus para um reavivamento entre o povo de Deus, para que o povo estivesse pronto para encontrar-se com o seu Deus, ok? E nós costumamos dizer que a Igreja Adventista do sétimo dia é o terceiro Elias. E se estudarmos a vida do segundo Elias, a vida deste homem que se chamava João Batista, talvez isso nos ajude a compreender um pouco daquilo que é a missão da Igreja Adventista do sétimo dia, aquilo que é a missão que Deus tem para ti e para mim, não só a mensagem que devemos proclamar, mas a mensagem que devemos viver. Eu passei 3 horas a estudar a Bíblia com esta jovem, com a sua irmã gêmea, porque a irmã gêmea também ficou interessada no assunto. Ficámos 3 horas a estudar sobre as 2.800 tardes e manhãs, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 7, o juízo investigativo, Apocalipse 14, e Apocalipse 10, e Apocalipse 11, e o santuário. 3 horas! E ela disse, ok, pastor, já chega. Eu não tenho 3 horas agora, mas orem por mim enquanto eu falo, para que Deus coloque palavras na minha boca que possam ser uma bênção para cada um de vocês, ok? Vamos falar um pouco sobre João Batista. Em primeiro lugar, o nascimento de João Batista foi algo completamente milagroso, algo sobrenatural, ok? Vejam, em Lucas no capítulo 1, quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias, diz-nos, Lucas capítulo 1, verso 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos, atenção, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os pais de João Batista andavam em todos os mandamentos de Deus e foram escolhidos para ser os pais deste homem que iria preparar a vinda de Jesus. Diz-nos também, aqui o verso 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, verso 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso.
era uma posição de favor. Ele não percebeu, ele ficou assustado. Verso 12. E Zacarias, vendo, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Em 1844, nos Estados Unidos, não só, mas especialmente nos Estados Unidos, havia um movimento chamado Movimento Adventista. Muitas igrejas se uniram a este movimento, inspiradas por um pregador chamado William Miller, e foram completamente desapontados no dia 22 de outubro, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar, acreditavam que a purificação do santuário era a purificação da terra, e eles ficaram completamente desiludidos. Mas muitos deles oraram. Eles sabiam que a profecia, as datas estavam certas. Alguma coisa se devia ter passado. Eles oraram e choraram, até que Deus lhes respondeu. Não respondeu logo, foi respondendo, foi colocando as sementes e as raízes para o movimento adventista do sétimo dia. Mas Deus estava a ouvir essas orações. Zacarias orou durante uma vida toda para ter um filho. Como a mulher era estéril, ou ele era estéril, eles eram estéreis, não tiveram um filho. Ele pensou: ok, vai ser impossível, nunca mais oro por um filho, agora vou orar pela vinda do Messias. E ele orava e estava como sacerdote a fazer aquilo que o sacerdote devia estar a fazer, à hora que devia estar a fazer, no sítio que devia estar a fazer, mas nunca imaginou que Deus lhe ia dar a resposta às suas orações. Muitos anos depois de ele ter feito as orações: dá-me um filho, veio o anjo quando ele já não estava à espera: vais ter um filho, e este filho vai preparar a vinda do Messias. Tu podes pensar que fazes orações e passam-se anos e Deus não liga nada. Não é assim. Se tu oras com sinceridade, Deus ouve todas as orações que tu fazes, em nome de Jesus Cristo. Não mereces, mas Jesus morreu por todos os teus pecados. Ele quer ouvir as tuas orações, Ele quer responder. Ele não responde quando tu queres, como tu queres, mas Ele responde. Eu quis saber se Ele estava lá, um dia no meu quarto, queria me suicidar, sentia que estava sozinho no mundo. Clamei sinceramente, Ele estava lá. Livrou-me da incredulidade, da morte, do suicídio. Com um versículo da Bíblia, não abria a Bíblia. Já há muito tempo que não abria a Bíblia a querer encontrar-me com Deus. Meus pais tinham-me dado uma Bíblia em português contemporâneo, na altura, há muitos anos atrás. Eu já sou um bocado velho, como podem ver a careca. E eu abri a Bíblia num ato de desespero. Eu estava a dizer: se tu existes, é agora a tua oportunidade. Não era bem, eu não conseguia dizer isto, mas foi como se eu fizesse isso. Ok, se estás aí, diz alguma coisa. Eu chorava tanto, não conseguia ver nada, abri a Bíblia e os meus olhos não conseguiam ver as 2 páginas à minha frente, eu não via nada. Comecei a tirar as lágrimas e a soluçar. E os meus olhos caíram num verso, no canto direito inferior daquela Bíblia que ainda tenho, agora está nos Estados Unidos. E aquele verso está sublinhado durante estes anos todos, mas não estava naquele dia. Havia vários subtítulos a negrito, mas os meus olhos caíram naquele verso, dizia: não tenhas medo porque eu estou contigo. Não te aflijas porque eu sou o teu Deus. Eu dou-te força, eu ajudo-te, eu protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Se tu queres mesmo saber se Deus está contigo, se tu queres mesmo, se tu oras de coração, se tu oras com sinceridade, Deus ouve todas as tuas orações. Deus ouviu as orações de Zacarias, que ele tinha feito muitos anos antes por um filho. Ele já não orava por um filho, mas Deus lembrava-se. Ele disse: eu quero que tenhas um filho. E estas orações que tu fazes agora pela vinda do Messias, tu vais colaborar comigo para essa vinda. O teu filho, tu vais educar, tu e a tua mulher, ele vai preparar a vinda do Messias. Ele vai ser o mensageiro que está profetizado e ele vai preparar um povo para se encontrar com o seu Deus. Mas repara que isto teve de acontecer quando um homem e uma mulher eram justos, irrepreensíveis e andavam em todos os mandamentos da lei do Senhor. Quando é que foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em que ano é que foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
1844 houve um grande desapontamento. Ellen White teve a sua primeira visão nesse ano, ok? Ela teve várias visões. Em 1846 ela aceitou a verdade do sábado, ela e o seu marido, verdade? Mas guardavam o sábado um bocado assim, de uma maneira um bocado esquisita, até 1855, quando finalmente, através de um estudo que John N. Andrews fez, eles perceberam que era do pôr do sol ao pôr do sol. E em 1855 começaram a guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. E a nossa igreja, e 4 anos depois, Deus deu-lhe uma visão em que um anjo confirmou, 1859, um anjo confirmou que era de pôr do sol a pôr do sol. E a nossa igreja só foi organizada depois de estarmos a viver em todos os mandamentos da lei de Deus. E vocês acham normal que em pouco mais de 150 anos uma igreja que resultou de um grande desapontamento, de um grupo de pessoas completamente dispersas e deprimidas e que as suas maiores esperanças tinham sido frustradas e agora somos 20 milhões e estamos em quase todo o mundo? Acham que é natural? Acham que é normal? É sobrenatural, tal como o nascimento de João Batista. E Ellen White comenta o nascimento de João Batista de uma maneira extraordinária. Eu gosto imenso desta citação de Espírito e Profecia, está no livro de Já Todas as Nações, no capítulo 10, não vos vou dizer a página porque é uma versão online, portanto, capítulo 10, leiam esse capítulo, e o capítulo 22 sobre João Batista. O nascimento de um filho a Zacarias, na versão online, Ellen G. White Writings, é a página 58, se quiserem ver, ok? Mas é o capítulo 10. O nascimento de um filho a Zacarias, como o filho de Abraão, e o de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual, verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Custa-nos muito aprender isto, e assim que aprendemos, esquecemos logo. Qual é a verdade? Qual é a lição do nascimento de João Batista? É esta: somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem. Mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda a pessoa submissa e crente. Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras da justiça. Muitas pessoas falham tremendamente na sua vida com Deus. Isto é fácil, é tão fácil dizer. Muitas pessoas falham tremendamente na sua vida com Deus. Eu vou ser sincero. Muitas vezes nós falhamos tremendamente na nossa vida com Deus porque nos esquecemos desta verdade. Custa muito aprender e nós esquecemos. Assim que aprendemos, esquecemos logo. Nós tentamos mudar a nossa vida com as nossas próprias forças. Nós dizemos, agora não vou ver mais isto, agora não vou comer mais isto, agora não vou fazer. Eu decidi, está feito, amanhã não vou fazer. E hoje também não, daqui a bocado. Agora estou a fazer, mas daqui a bocado já não vou. E nós podemos decidir tudo o que nós quisermos. O diabo ri-se na nossa cara. Porque a verdade é que nós somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem. Zacarias e Isabel não podiam ter um filho. Mas Deus fez por eles aquilo que lhes era impossível. E pela fé eles tiveram um filho, tal como Abraão e Sara, tal como Maria, quando Jesus nasceu. Amigo, o nascimento de João Batista ensina-nos que a nossa mensagem, a nossa missão vem de Deus. É Deus que a vai cumprir, é Deus que a vai realizar, é Deus que vai acabar a sua obra neste mundo. Nunca podes duvidar de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a mensagem e é a Igreja remanescente, tem uma missão que vai abranger a terra inteira, quer tu queiras, quer não, quer tu acredites, quer não. E Deus vai fazer isto, quer tu participes ou não. Mas Deus quer que tu participes. E Deus hoje está-te a dizer, tu tens um privilégio tremendo em ser um adventista do sétimo dia. Tu sabes o que é que a tua igreja acredita? Tens estudado as profecias da Bíblia? Tens estado em comunhão comigo? Tens recebido o poder que só eu é que te posso dar para viveres a vida que é a mensagem, para seres um sermão para o mundo inteiro, tal como João Batista foi? A Bíblia continua no verso 15 de Lucas, capítulo 1, e diz assim, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe.
este homem que deveria preparar a vinda do Messias, que deveria preparar a vinda de Jesus, este homem tinha uma mensagem, e essa mensagem também tinha a ver com uma reforma, não só uma reforma espiritual, mas uma reforma também que tem a ver com os nossos hábitos, com aquilo que comemos, com aquilo que vestimos. Ellen White diz, no mesmo capítulo 10 do Desejar a Todas as Nações, agora na página 60 desta versão online do EllenGWhiteWritings.com, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm de preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. Falando de João Batista. O mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. Está cheio de erros e fábulas. Se eu fizesse um filme, se eu produzisse um filme de Hollywood com fábulas, ou com uma história mirabolante, com raios laser e com naves, e esse filme fosse apresentado nesta sala, esta sala não havia lugares suficientes para isso. Mas como é uma convenção em que vimos falar de Deus, em que vimos falar de reforma espiritual e buscar a Deus, temos de publicitar e dizer, venham, vai ser bom para vocês. Porque o mundo está entregue a estas coisas, erros, fábulas, histórias mirabolantes, quando a verdade é muito mais interessante, muito mais cósmica e brutal, mas as pessoas não querem saber. O mundo está entregue a estas coisas, erros e fábulas, multiplicam-se os ardis de Satanás para a destruição. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm de aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem o seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Nesse mesmo ano, em 1863, Ellen White recebeu uma visão sobre a reforma da saúde. Os próprios pastores não estavam a viver a reforma da saúde. Eu tenho colegas meus que não conhecem a mensagem de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E são homens consagrados a Deus, que amam muito a Deus, mas vivem numa cultura e num meio em que nunca lhes foi mostrado que esta é parte da nossa mensagem e tem de ser parte do nosso corpo. Amigo, Deus deu-te um corpo, um templo maravilhoso para o Espírito Santo. Se tu convidasses o Espírito Santo para almoçar, possivelmente tu não ias comer o mesmo que tu comes ao almoço, percebes? Tens de perceber que tu és tão precioso para Deus que Ele quer que tu trates o teu corpo da melhor maneira possível. O que tu comes, o que tu bebes, o que tu colocas no teu corpo, na tua mente, deve ser escolhido, deve ser kosher, no bom sentido da palavra. Tu deves escolher o melhor dos melhores. Não estou a dizer que só as pessoas que têm muito dinheiro é que podem comer bem, porque eu sei que às vezes, vamos lá, queremos coisas orgânicas, é tudo muito caro. Amigo, faz o melhor que tu podes fazer. Evita o que é prejudicial. Come com moderação daquilo que é saudável. Procura fazer o melhor que está nos teus meios e busca a benção de Deus. Não estou a falar daquelas pessoas que fazem o seu melhor e mesmo assim não conseguem chegar àquele patamar de perfeição que gostariam. Não, estou a falar do facto de Satanás nos tenta com os nossos apetites e paixões pervertidos. E acabamos por comer coisas que só fazem mal, não fazem bem. E essas coisas nós devíamos deixar completamente. Há uma mensagem da saúde e essa mensagem faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E diz, verso 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Elias orou, o fogo desceu, o povo sabia quem era o verdadeiro Deus. Aí nós podemos comparar o fogo na Bíblia a várias coisas. À presença de Deus, à glória de Deus, ao amor de Deus, de acordo com Cantares de Salomão. Só quando o amor de Deus desce sobre ti e sobre mim, é que as pessoas podem realmente acreditar
que Jesus Cristo vive em mim, que Jesus Cristo está na minha igreja, quando essa igreja está cheia do amor de Deus, e esse amor começa na família. Há homens que pregam muito bem e que vão a todo mundo pregar, mas deixam a família sozinha em casa a sofrer. Antes de eu ser pastor e pregador, eu sou pai, sou marido e sou pai. Eu não posso negligenciar a minha família. Eu peço a Deus todos os dias que me ajude. Tenho de sair de casa, tenho de pregar, tenho de fazer as minhas coisas, mas é na família que se vê se a fé verdadeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a fé cristã, a fé no Deus que muda o teu coração, é aí que se vê se realmente a tua fé te está a transformar ou não. E tu podes dizer, eu não tenho mulher, nem tenho filhos, não tenho esposo, não tenho marido, nem tenho filhos. Tens pais, se calhar tens pais. Sabem que os mandamentos têm aquela divisão, não é? Os primeiros 4 ensinam-nos a amar a Deus, os últimos 6 ensinam-nos a amar o nosso próximo. Começa com os pais. Tu nunca irás ser um bom marido, uma boa esposa e amar alguém que tu vais conhecer por dentro e por fora e vais estar 24 horas com essa pessoa, se não aprendes a amar os teus pais primeiro. Diz meus pais, eu posso saber dos meus pais. Não! É aí que tu vais desenvolver as qualidades que vão permitir ser um bom pai, um bom marido, depois, ou uma boa esposa, ou uma boa mãe no teu lar. Ama a tua família, querido amigo. Deus precisa que tu ames os teus pais, tu sejas até um exemplo para os teus pais. Se eles não são um exemplo para ti, leva tu o poder de Deus, o fogo de Deus no teu coração nesta convenção. Vai para casa e diz, pai, mãe, o que é que se passa? Vamos começar a orar juntos, vamos fazer o culto familiar. Como é que podemos ser uma família adventista do sétimo dia se não buscamos a Deus na nossa casa? Só vamos ao sábado de manhã existe Deus e nos outros dias não existe Deus. Existe trabalho, existe escola, existem discussões e não existe Deus. Não pode ser assim. Deus tem de estar lá todos os dias. Deus tem de estar contigo, no teu coração, a ensinar-te a amar a tua família em primeiro lugar. E depois podes ir amar o mundo inteiro e pregar no mundo inteiro. E diz ainda a Bíblia que Ele iria preparar um povo bem disposto, um povo que estivesse pronto para encontrar-se com o seu Deus. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. E fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. A Igreja Adventista do sétimo dia é uma boa notícia. É a melhor notícia que este mundo pode ter a nível religioso. Tu és a Igreja Adventista do sétimo dia aqui em Portugal. Ou és parte dessa igreja. E Deus quer fazer de ti as melhores notícias que Portugal já ouviu. Notícias que vão dar alegria a muitos corações. Confia que Deus tem uma missão especial para ti. Tu vais preparar o caminho de Jesus, o caminho para a segunda vinda de Jesus. Gabriel disse a Zacarias, e eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras. Lembram-se, Jesus chegou a Nazaré e começou a pregar, mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da sua incredulidade, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Amigo, hoje Deus está-te a dizer, eu tenho uma missão para ti. Tu vais virar o mundo do avesso. Eu quero que tu sejas o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Eu quero que tu tenhas à Igreja Adventista do sétimo dia a mensagem da Bíblia para os últimos dias, escrita no teu ADN, que o teu coração bata por esta igreja, por esta mensagem, que tu vivas aquilo em que dizes acreditar. E eu vou fazer grandes coisas através de ti. Mas eu preciso que tu confies em mim. Eu preciso que tu acredites. Não sejas como Zacarias. Deus abençoou, Deus foi misericordioso, mas ele devia ter acreditado no anjo, não quis acreditar. E por isso a bênção foi um bocadinho mais difícil para ele. E João Batista nasceu, viveu no deserto, estudou as profecias. Para ele, especialmente, foi importante a profecia de Isaías 49:10, que dizia que o cetro não se arredará de Shiló, o cetro não se arredará de Judá até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos, dizendo que da linhagem de Judá viriam os reis de Israel e os reis que iriam reinar em Judá e em Jerusalém.
Já não havia um rei da linhagem de Judá quando João Batista estava no deserto a preparar-se para se mostrar a Israel. João Batista sabia que o Messias já tinha nascido. João Batista preparou-se para a sua missão. Orou, estudou a palavra de Deus. Estás tu a estudar a palavra de Deus, a orar. Vais tu fechar-te no teu deserto com Deus e pedir a Deus que te dê o poder para cumprir a missão que Ele tem para ti. João Batista fez isso e no capítulo 3 nós lemos o seguinte, Lucas capítulo 3, vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 3 e diz-nos que João Batista começou a sua missão de uma forma extraordinária. Uma forma que nós, se fôssemos judeus do primeiro século, iríamos achar muito estranha, mas teve um sucesso brutal. E reparem, diz assim, capítulo 3, Lucas capítulo 3, verso 1 e 2, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, pelo menos estes nomes vocês lembram-se, não é? Sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ponto. Não diz a Bíblia, João apeteceu-lhe pregar uma coisa que era diferente, excitante e espetacular e andou a pregar. Por aí, deu-lhe na cabeça. Não. A palavra de Deus veio a João. João tinha uma mensagem que não era dele. O problema dos pastores, agora vou falar aqui para mim, e de alguns oradores, é que queremos ser tão originais, queremos ser tão bons, ser convidados para pregar em muitos sítios diferentes, ser considerados os melhores pastores do mundo. Achamos que é isso, é que é importante. E corremos o risco de pregar o Evangelho que não é mesmo aquilo que nos foi dado. Há coisas que nos foram dadas, que nos foram reveladas, estão na palavra de Deus, na Bíblia e no Espírito de Profecia. Há outros livros importantes e bons e podemos ler, sim, mas há uma mensagem que nos foi dada na Bíblia e no Espírito de Profecia e não há nada melhor. Não há livro melhor do que este livro. Amém? Não há livro melhor. Eu leio outros livros, mas não há livro que eu passe mais tempo do que este livro. Este é o livro, esta é a mensagem. E a mensagem dos 3 anjos é aquilo que nós somos chamados a proclamar agora. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Sim, há um juízo investigativo. Tu deves pregar esse juízo. Tu deves viver sabendo que o juízo está a acontecer. E adorai aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Devemos voltar à adoração do Criador. Devemos dar glória a Deus em tudo o que fazemos, no que comemos, no que bebemos, em tudo. Há uma palavra que nós devemos pregar. Não precisamos de inventar, está aqui, está na Bíblia, está no Espírito de Profecia. E é essa mensagem que nós temos de pregar. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A missão de João Batista não era fácil. Sabem o que é que diz o Evangelho de Mateus? Que ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E é impressionante, porque Jesus começa a pregar depois dos 40 dias de jejum no deserto. Sabem qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Amigo, amiga, louva a Deus, porque tu vieste aqui, a esta convenção, sabendo que normalmente no GAM os pastores batem com força, não é? Batem forte e feio. E não é a minha intenção de maneira nenhuma bater em ninguém. Mas como ministro do Evangelho, a minha função é chamar-te ao arrependimento. E com todo o carinho e o amor de Deus, eu hoje quero perguntar-te a ti, e as perguntas que eu te faço a ti, acredita que eu as fiz a mim primeiro. Todas elas. E vou-te fazer a ti as perguntas que fiz a mim e que faço todos os dias em oração. Eu peço a Deus que me ajude a responder estas perguntas. Precisas de arrepender-te hoje de alguma coisa? Será que há alguma coisa na tua vida da qual tu precisas de te arrepender?
Pensa com Deus agora neste momento. Jesus está aqui. Esquece o pastor Daniel, esquece as câmaras e o GAM. Pensa em Jesus. Pensa naquele que deixou o céu por ti. Pensa naquele que por amor a ti morreu nu, despido numa cruz, não teve vergonha, ao Filho de Deus, de entrar na humanidade, de ser cuspido, ser rejeitado, ser maltratado. Pensa naquilo que os teus pecados fizeram a Cristo e pergunta a Deus se é realmente... E pergunta-te a ti próprio primeiro se realmente queres continuar a ferir o Filho de Deus. A Bíblia diz que nós podemos seguir uma determinada direção na nossa vida que crucifica de novo o Filho de Deus. Deus disse a Moisés, a primeira vez que eles não tinham água, pega na vara, fere a rocha e vai sair água e o povo vai beber. Segunda vez, pega na vara, fala com a rocha, vai sair água, o povo vai beber. Moisés foi, feriu a rocha, 2 vezes. Cristo morreu por todos os teus pecados. Foi ferido uma vez na cruz do Calvário. Se tu aceitas essa substituição, se tu aceitas esse sangue, agora Deus diz-te, fala com a rocha. Fala sobre aquilo que tu tens de falar. Não venhas ferir a rocha outra vez com os teus pecados, com as tuas misérias. Confessa em oração e deixa que Deus te dê força para abandonar essas coisas. Eu vou mencionar algumas coisas, mas pensa tu, pode ser que estas coisas que eu estou a mencionar não te afetem nada. Louvado seja Deus por isso. Mas será que precisas te arrepender hoje de teres relações sexuais antes do casamento? Será que estás a ter relações sexuais com uma pessoa com quem tu não és casado nem casada? O sexo é uma coisa maravilhosa. Foi inventado por Deus. Mas deixa-me dizer que tu nunca vais saber isso se tu não viveres de acordo com os princípios de Deus. Tu podes dizer, mas eu já fui longe demais, agora está tudo perdido, já estraguei tudo. Jesus conseguiu salvar uma mulher possuída por 7 demónios, que era uma prostituta, pecadora, tinha sido... Deus transformou o seu coração, foi a primeira pessoa a quem ele apareceu depois da sua ressurreição. Achas que ele não tem um plano para ti e não te consegue fazer feliz a ti? Ok, erraste, mas o que é que vais fazer hoje? Fala com a rocha, leva os teus pecados, pede-lhe perdão e diz, eu sei que foram os meus pecados que te gravaram naquela cruz, mas eu não te quero magoar mais. Muda o meu coração. Porque não há nenhum prazer que seja maior do que fazer a vontade de Deus e estar na presença de Deus. E humanamente falando, deixa-me dizer-te, fisicamente, não há prazer maior do que a relação sexual no casamento. Sou casado, agora posso falar. Não há prazer maior, fisicamente, do que a relação sexual num casamento abençoado por Deus, em que nós oramos em todos os momentos e fazemos tudo na presença de Deus e Deus ensina-nos a fazer as coisas muito melhor. Amém? Amém! Estou feliz com isto. Há que alegrar-se. É uma coisa boa, não é uma coisa má. Se a fizeres como Deus quer, quando Deus quer, onde Deus quer, com quem Deus quer. A mulher, o marido com quem tu te comprometeste para a vida toda. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á, colar-se-á, comprometer-se-á com a sua mulher. E então os dois serão uma só carne. Que tem muito mais a ver do que... Tem a ver também com outras coisas, não é só o sexo, mas o sexo é bom. No casamento. Precisas te arrepender, teres pensamentos sensuais. Eu nunca tive relações sexuais com ninguém, mas na tua cabeça já tiveste com 1 milhão de pessoas. Achas que isso não te afeta? Achas que isso não fere o coração de Jesus? Será que precisas te arrepender de teres pensamentos sensuais? Será que precisas te arrepender da pornografia? Será que é isso que tem magoado o coração de Deus quando Ele olha para ti, olha para o teu coração? Lê o teu coração como um livro aberto. Aquilo que mais ninguém sabe, Deus sabe. Deus já sabia antes de tu fazeres. E ainda está aqui hoje a dizer, filho, vem falar com a rocha. Vem confessar o teu pecado.
vem entregar-me isso, dá-me isso. Tu não consegues lidar com isso, tu não consegues mudar o teu coração. Tu não consegues deixar isso, é uma escravidão grande demais. Mas as minhas mãos foram feridas por ti naquela cruz. Eu tenho poder para te libertar. Amém? Será que tens de te arrepender da violência? Eu tenho de me arrepender da violência. Os meus filmes preferidos, quando eu era jovem, criança, jovem, eram filmes cheios de violência, cheios de sangue. Era o que eu gostava. Realmente também tinha imoralidade sexual, mas era o sangue que eu gostava. Sei, se calhar era um complexo qualquer, como era tão magrinho e toda a gente gozava comigo e me batia na escola. Quando eu via aqueles filmes e quando ia para a cama eu batia neles todos. Vocês riem-se, não é? Mas isto rouba-nos a salvação e fere o coração do nosso Deus. Será que precisas te arrepender de ver, ler coisas que são violentas? Filmes, séries, jogos, outras dependências? Será que precisas te arrepender do futebol? Não há nada mal com o futebol, desde que não seja um ídolo, desde que não seja um vício, desde que não te roube o amor por Deus e pela igreja e pela Bíblia. Pergunta: depois de ver um bom filme, apetece-te ler um bom capítulo da Bíblia? Vamos ser sinceros. Vemos um bom filme, o que é que nos apetece fazer? Que filme espetacular, vou ler a Bíblia. É isso, não é? Depois de jogar futebol, jogas o futebol, ou estás a ver jogos de futebol, aqueles mesmo que te fazem saltar e pular da cadeira. Logo a seguir, a primeira coisa que aparece, vou ler a Bíblia. É isso, não é? Tudo o que faz com que o teu amor por Deus seja mais pequeno, disso tu estás a fazer um Deus. Será que precisas te arrepender de alguma coisa que no teu coração te está a afastar de Deus? Será que tens algum ídolo nesse coração que está a ferir a rocha que já foi ferida por ti? Álcool, tabaco, drogas. Não, pastor, aqui no nosso meio não há isso. Frequentas sítios que um cristão não frequenta. Comes coisas que um cristão não come. Será que és mentiroso? Será que precisas te arrepender da mentira? Porque as coisas, a falar dos jogos e dos futebols e das relações sexuais é fácil, mas sem falar em coisas que são piores. Será que tu és mentiroso ou mentirosa? Sabes que nem precisamos falar para mentir, não é? Basta darmos a aparência de uma coisa que não somos. Será que és falso, hipócrita? Será que és orgulhoso? Será que tens no teu coração egoísmo? E pensas muito mais em ti do que nos outros e não queres saber dos outros, queres saber é de ti. Sabes que isto foi aquilo que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu? A cobiça, posições elevadas, a inveja. São coisas que é mais difícil falar, porque não se veem tão facilmente. Às vezes pensamos que percebemos, mas não podemos julgar ninguém. Estou a falar para ti e estou a falar para mim. Será que precisamos nos arrepender dessas coisas? Porque estas coisas estão na raiz de pecados muito maiores ou muito mais visíveis e muito tristes e que magoam muito o coração de Deus. Será que precisas te arrepender do culto à tua razão, à razão humana? Será que precisas te arrepender da maneira como tens tratado os teus pais, os teus avós, os teus líderes espirituais? Porque eles têm fraquezas, eu tenho. Mas a maior parte deles, eu posso te garantir, que oram por ti, estão preocupados contigo. Quando tu sofres, eles sofrem. E muitas vezes acordam à meia da noite e vão orar por ti, quando sabem que tu estás com um problema grave. Será que há alguma coisa da qual esta noite tu precisas te arrepender? João Batista pregou, Jesus pregou, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E quando chegamos a Lucas capítulo 7, podíamos continuar na missão de João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque Deus até pode pegar nas pedras, pode pegar naquelas pessoas aí da rua por quem tu não dás nada, publicanos, gente comum, prostitutas, disse Jesus, que se arrependeram com a pregação de João Batista, e aqueles para quem João Batista veio em primeiro lugar não quiseram saber. Mas chegamos a Lucas no capítulo 7, e diz-nos
que depois de João Batista ter sido posto na prisão porque não tinha medo de repreender os pecados do rei, os discípulos de João, verso 18, Lucas capítulo 7, verso 18, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, verso 19, Lucas 7, 19, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu a vista a muitos cegos. Jesus não respondeu logo. Jesus sabia o que é que estava a passar. Os discípulos de João Batista chegaram ao pé deles e disseram: Epá, aquele que tu deste testemunho, lembras? Disseste que era o Cordeiro de Deus, ele agora batiza mais do que tu. Toda a gente está a ir atrás dele e ele faz coisas maravilhosas, faz milagres e tudo, mas tu és o primo dele e estás aqui a apodrecer numa prisão e ele não faz nada. Às vezes nós podemos pensar que a Igreja Adventista está a passar por uma mornidão. Está mesmo, estava profetizado em Apocalipse. E João Batista também passou, e que foi muito difícil. Naquela prisão, ele começou a deixar que dúvidas entrassem na sua mente. Será que Jesus realmente o amava? Será que Jesus realmente era o Messias? Então, afinal, não nos estava a libertar dos romanos? Estava só aqui a fazer obras de beneficência social? E Jesus curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos. E diz o verso 22, respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, depois de um dia inteiro a curar, Jesus então respondeu: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Ouve, jovem, adventista do sétimo dia, que vives em Portugal. Muitas vezes eu trabalhei 11 anos como pastor em Portugal e ouvi muitas coisas, vivi muitas coisas, pensei muitas coisas e sei que às vezes há em nós este sentimento do: mas porque é que nós pregamos, oramos e não batizamos 1000 pessoas? Do outro lado do mundo eles pregam e 30.000 são batizados E João Batista também estava preocupado: como é que eu preguei para preparar o caminho deste Messias? E agora ele vem e eu tive aquela visão, a pomba desceu, é o Filho de Deus, mas afinal ele não está a libertar dos romanos. Parece que parece que a minha missão ficou virada do avesso. A minha vida está virada do avesso. Estou aqui nesta prisão a apodrecer. Parece que ele não se importa comigo. E nós às vezes sentimos um bocado tentados, porque não temos aqueles números, aquelas conversões extraordinárias, aquelas coisas todas, e pensamos que no fundo não estamos a fazer bem a nossa missão. Mas, querido amigo, não és tu que julgas a missão. Deus é o Senhor da missão. Ele escolheu-te com um propósito. Ele vai fazer coisas extraordinárias através de ti. E tu nem te vais a perceber a maior parte das vezes. Quando cheguei a Fresno, minha vida estava completamente virada do avesso. Não fazia ideia porque é que eu estava ali. Acreditava que Deus me tinha chamado, orámos, jejuámos, nunca orámos tanto por uma mudança pastoral, uma mudança de igreja, claro, porque íamos para o outro lado do mundo. Eu nunca tinha estado nos Estados Unidos. Quando cheguei lá, aquilo era tudo muito diferente. A primeira vez que fui à entrevista foi em junho. E depois fomos em agosto. Nós fomos a uma entrevista para finalizar o processo. Voltámos, em 15 dias tivemos de vender tudo o que tínhamos em casa. Tudo. Até vendi a minha prancha de surf. Eu estou triste. Meu fato de surf, tudo. Vendi tudo assim à mão beijada. E ofereci os meus livros, quase todos de Ellen White, em português. Dei tudo a toda a gente que ia lá. Ou um surfista, ofereci uma coleção do Grande Conflito da publicadora Servir. Ofereci assim, mão beijada. Toma, é para ti, lê. Ei, pá, espetacular. Estava todo tatuado. Tinha demónios tatuados no corpo dele. E disse: eu vou ler. Amém? E cheguei a Fresno e era tudo tão diferente. O calor quase que me sufocava e matava. Eu saía do hotel... E
a minha igreja era diferente. Não falam a mesma língua, não comem as mesmas coisas, não adoram da mesma maneira. São pessoas espetaculares, maravilhosas, mas era tudo tão diferente. Eu ia na estrada, e na estrada em Portugal eu estava habituado a ver os carros e pensava que os Estados Unidos era mesmo, mais ou menos a mesma coisa, mas não, eu ia a conduzir um carro. Alugámos um carro a primeira semana para procurar casa e tudo. Alugámos um carro que até era mais ou menos altinho, mas os carros eram todos maiores. Eu olhava assim, até tinha medo, eram tão grandes dos dois lados da estrada. E íamos aos restaurantes, tentávamos comer alguma coisa assim mais ou menos saudável, mas era tudo tão esquisito. E a melhor coisa foi quando eu me sentei para comer no primeiro almoço com a minha igreja, e eu tinha ouvido dizer que os mexicanos comem comida picante, não é? E a cozinheira era mexicana, não é só mexicanos na minha igreja, há várias pessoas de muitas nacionalidades, mas eu sabia que as cozinheiras eram mexicanas e eu perguntei, isto não tem picante, pois não? E eles disseram, não, isto não tem, pode comer à vontade. A primeira colher que eu pus na boca ia morrendo, ia-me dando um ataque cardíaco. Claro que, obviamente, Deus abençoou, fizemos uma campanha de evangelização, as pessoas gostavam muito. O meu espanhol e o meu inglês têm as suas limitações, mas as pessoas sempre vinham dizer, pastor, você prega tão bem, nós percebemos tudo, até quando você fala português nós estamos a perceber. Aí você acha que eu falei português? Eu pensava que estava a falar espanhol. Abraçava-me, tudo. Até hoje a igreja trata-me com carinho que eu não sou digno, é só para a glória de Deus. Mas muitas vezes eu perguntei-me, o que é que eu estou a fazer do outro lado do mundo? E para que é que eu vim para aqui? Neste dia em que eu estudei a Bíblia com estas duas gêmeas, a outra gêmea tem uma doença crónica. E ela disse-me assim, pastor, você não sabe, mas assim que vocês chegaram à nossa igreja e o meu pai vos convidou para almoçar e você sentou-se na nossa sala e você nos disse que a sua esposa tinha uma doença crónica, isso mudou tudo para mim. Porque eu pensava que Deus me tinha abandonado, que Deus me tinha deixado. Eu não sabia como é que Deus podia amar-me e deixar que eu tivesse uma doença destas. Eu mal me posso mexer. Mas eu percebi que a sua esposa, que é uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, você fala dela com tanto carinho, amor e com tanta admiração, ela também tem uma doença crónica. Isso foi importante para ela. Às vezes tu podes pensar que a tua vida está do avesso e que a tua missão está do avesso e que tu não estás a fazer nada importante por ninguém. Mas só Deus é que vai dizer no céu um dia aquilo que Ele fez através de ti. Portanto, querido amigo, não desistas. Estuda, conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhece a sua mensagem, torna-te um cristão adventista do Sétimo Dia por convicção. Sabe aquilo em que acreditas, prega todo o teu coração e deixa os resultados com Deus. Ellen White escreveu, no capítulo 22 do Desejar de Todas as Nações, e terminamos com esta citação, Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diversa daquela por que eles próprios haveriam de preferir ser guiados se pudessem ver o fim desde o princípio e perscrutar a glória do desígnio que estão a realizar como colaboradores seus. Nem Enoque, que foi transladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista, que pereceu sozinho na prisão. A vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também sofrer por ele. E de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos é o mais importante depósito e a mais elevada honra. Amém. Vamos orar? Alguém gostaria de se levantar e dizer, Senhor, aqui estou eu. Mesmo que eu acho que a minha vida está do avesso, mesmo que eu acho que a missão da igreja está do avesso, mesmo que eu acho que a igreja está do avesso, eu não quero achar mais nada, eu quero confiar em Ti, deixar que Tu vivas no meu coração e que me uses para fazer a missão que Tu desejas que eu faça em Teu nome, deixar que a Tua graça, que o Teu Espírito me use para tocar corações, para conduzir muitos à justiça, para que um dia, de acordo com a Tua promessa em Daniel 12:3, eu possa brilhar eternamente como as estrelas que estavam na mão de Jesus em Apocalipse. Querido Pai,
Graças porque escolheste a Igreja Adventista do Sétimo Dia para proclamar o Evangelho eterno ao mundo inteiro, para proclamar o juízo investigativo, para proclamar a fidelidade a Deus, o facto de que a lei de Deus, toda a lei de Deus, os 10 mandamentos estão em vigor, o facto de que só os podemos guardar se realmente tivermos fé em Jesus e deixarmos que Jesus viva a sua fé no nosso coração pela sua graça. Pai, obrigado porque nos chamaste a proclamar o sábado bíblico da criação. Obrigado, Pai, porque nos chamaste a pregar em muitas línguas, em muitas nações. Obrigado porque nos deste uma mensagem terrível que vai separar as águas, dizendo que Babilónia, que está assediada em Roma, caiu. Obrigado porque nos deste uma mensagem extraordinária sobre o sinal de Deus e devemos também expor a marca da besta. Obrigado porque nos deste uma mensagem extraordinária, Senhor, em saber que Jesus está a interceder por nós no lugar santíssimo do santuário celestial e em breve vai voltar e essa é a nossa maior esperança. Mas, Senhor, enquanto estamos nesta terra, muitas vezes os nossos sonhos, as nossas visões, as nossas missões, a nossa igreja até parece virada do avesso. E, Senhor, naquilo em que nós temos contribuído para impedir a obra, por favor, perdoa-nos esta noite. Dá-nos arrependimento nesta noite. Ajuda-nos a falar com a rocha esta noite. Que ao irmos para os lugares onde vamos descansar, possamos abrir o nosso coração com a rocha, possamos falar com a rocha, possamos entregar o nosso coração à rocha que é Cristo Jesus e que, fundamentados nessa rocha, não estejamos mais preocupados com o nosso nome, nem com os resultados da nossa obra, mas que sejamos fiéis como João Batista foi e que estejamos dispostos a dar a nossa vida por Ti e a ser participantes dos sofrimentos de Cristo, como João Batista também esteve. E, Senhor, se alguém aqui hoje está desencorajado, desanimado, que assim como Tu enviaste uma mensagem que mudou o coração de João Batista, neste momento que os Teus anjos, que o Teu Espírito Santo possam tocar esse coração e possam animar esse coração e dizer a esse coração: Tu és o meu servo, a Ti escolhi e não te rejeitei. Não tenhas medo porque eu estou contigo. Não te aflijas porque eu sou o teu Deus. Eu dou-te força, eu ajudo-te, eu protejo-te, eu sustento-te com a minha destra de justiça vitoriosa. Amém. Sei, passei o tempo. Sorry. Neste momento, pedi que se pudessem colocar de pé para cantarmos o hino 295, Tudo Entregarei. Cristo, a Ti entrego que do assim por Ti darei, resoluto, mas submisso sempre a Ti.
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Podemos nos sentar, por favor? Temos só alguns anúncios.